Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Michele Aranda, terapeuta holística, e hoje eu vou falar sobre o Reiki, tá? Como que o Reiki funciona? Para quem ainda não conhece, o Reiki ele é uma terapia, uma espécie de terapia, um método, tá? Oriental, baseado nos estudos do Mikao Usui, né? Que ele teve contato com alguns textos budistas na época e ele encontrou a chave de ativação energética dos nossos corpos, físico, emocional, mental e espiritual, tá? Então, como que ele fez isso? Ele fez uma série de meditações, tá? E depois de 21 dias ele teve acesso a essas informações. Porque o pessoal oriental é bem diferente da gente, eles têm uma conexão muito profunda com a parte espiritual, né? Diferente aqui do Ocidente, em que se demora um pouquinho mais, tá? Então o Reiki, ele é um método que vem de lá do Oriente, tá? E ele vem para acionar algumas energias e para equilibrar os nossos chakras, que são os nossos pontos energéticos localizados. Nós temos vários, mas o Reiki ele trabalha com 7 principais, tá? Que eu já postei aí uma publicação sobre isso. Então nesse vídeo eu vou falar assim, como funciona o Reiki. O Reiki, gente, ele é energia. Então, se você já estudou aquela teoria do Einstein na física, que E é igual, né? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, a gente conclui, né, com essa fórmula que a energia ela é transformada em massa e a massa é transformada em energia, ou seja, uma está para a outra, tá? Então, a energia seria essa massa multiplicada pela velocidade da luz. Por isso que quando a gente chuta uma bola de futebol, a gente lança ali a nossa energia, né, essa força, e essa massa, ela é adicionada à velocidade da luz ali no campo que tem, né, no campo disponível, no espaço, e ela se transforma, ela produz uma energia, tá? Então a mesma coisa com o Reiki. Muitas pessoas não enxergam a energia Reiki, mas estudos já comprovaram, né, inclusive há fotografias de auras, de alguns experimentos que foram feitos, né? Se vocês procurarem na internet há vários, por exemplo, moléculas de água que passaram por situações energéticas pesadas, como por exemplo xingamento, briga, música pesada, e uma outra molécula de água, como que ficou o aspecto dessas moléculas com músicas mais suaves, né, com ambientes positivos. Então nós somos energia, por isso temos que manter a nossa energia intacta, principalmente agora que está tendo tanta negatividade no mundo, né? Então como fazer isso? O Reiki é uma dessas terapias que torna possível, né, manter os nossos centros, né, de energia intactos, rodando, girando, né, que eles giram em espiral, girando normalmente. E isso faz o quê? Auxilia na prevenção de doenças, porque a gente sabe que toda doença, né, tem um cunho emocional muito forte. Então ela começa lá no inconsciente, no seu emocional, e ela se manifesta no seu corpo em algum momento da sua vida, né? Então, por exemplo, se você está passando por uma angústia muito forte ou uma depressão, isso vai se manifestar na sua pele. Tem pessoas que desenvolvem problema de pele, né? Pessoas que desenvolvem N coisas, né? Por causa do sistema emocional, né? Da parte emocional. Então, o Reiki, ele é baseado nas técnicas que o Mikao Usui construiu com base nos estudos dele, tá? E para você aplicar Reiki, você tem que ser sintonizado nessa energia, você tem que receber esses símbolos e tem que estudar esses símbolos, como utilizá-los para poder fazer essa canalização correta. Então o Reiki, ele é o quê? Ele é a mistura do Reiki, a energia cósmica universal, tá? Mais a nossa energia aqui, que é a nossa energia do nosso corpo, né? Do nosso corpo vital. Então, quando você mistura essas duas fontes de energia, você passa e transmite uma energia sem polos, tá? Então, não existe positivo e negativo no Reiki. É uma energia neutra, tá? Então, ela vem para preencher aqueles chakras e fazer uma harmonização. E com isso, a pessoa se sente mais, o quê? Equilibrada, ela sente um bem-estar melhor, maior. Então, se ela estiver ansiosa, essa ansiedade diminui, né? E além disso, o Reiki vai trabalhando níveis sutis
em que a pessoa começa a despertar para coisas que antes ela não via, né? Então é um tipo de técnica muito eficaz, muito sutil, porém extremamente profunda, porque ela realmente vai trabalhar aspectos ligados até ao inconsciente da pessoa, tá? Promovendo mudanças nessa pessoa, no modo dela de ver a vida. Então passar pelas iniciações do Reiki, né, pelas sintonizações, me fez me modificar, tá? Ele me modificou ao longo dessa minha trajetória de Reiki. Então, no nível 1, que foi lá em 2012, eu tive um despertar, né, uma coisa espiritual, sentir as energias, entender o que são essas energias. Aí no nível 2 é um outro caminho, né, um caminho assim, mais ligado, digamos, ao amadurecimento, de como você ser um terapeuta reikiano, né, como você trabalhar, por exemplo, o reiki à distância, como que você aplica o reiki no corpo emocional, então no corpo mental. Então assim, a gente tem uma infinidade de estudos dentro do reiki muito ligados aos nossos corpos, tá? A essas faixas que nós temos, que são as faixas energéticas, aos nossos corpos energéticos. E isso vem para o nosso corpo físico, certo? Ele se manifesta no nosso físico. Então fica aí a explicação bastante sucinta a respeito do Reiki, e ao longo do tempo eu vou postar aí algumas informações do que eu conheço sobre o Reiki, tá bom? Qualquer pergunta, informação, complemento, deixa aí o seu like, dá uma comentada, é sempre legal a gente comentar e trocar informações, é assim que nós aprendemos cada vez mais, tá? Então até nosso próximo encontro.